Boa noite, meus irmãos. Antes de darmos continuidade ao estudo da obra No Rumo do Mundo de Regeneração, obra essa, como sabemos, psicografada pelo médium Divaldo Pereira Franco, transmitida pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, gostaria de lembrar a todos sobre a campanha de Natal do SEASA. Faça uma criança sorrir neste Natal. O link com os nomes das crianças da campanha do Quilo, evangelização, escolinha de apoio, já está na página do SEASA. Para adotar uma criança, você deverá acessar a página do SEASA, clicar no link Campanha de Natal e escolher a ou as crianças, clicando no nome, preencher seus dados pessoais e enviar a solicitação. Estaremos recebendo as sacolas de Natal nos dias 1 de dezembro até o dia 13 de dezembro de 2021 no SEASA, nos seguintes horários, de 9 às 12 e de 13 às 17. A sacola de presente deve ter uma roupa, uma mochila, um calçado, uma toalha de banho, um brinquedo e um kit higiene. E é com muita felicidade que eu lhes digo que só temos 2 crianças aguardando quem queira adotá-las. Né? Então, tenho certeza que logo essas 2 crianças conseguirão um padrinho ou uma madrinha para este Natal e ficarão muito felizes. Iniciando o estudo do capítulo 14, que é intitulado Planejamentos e Visita Superior. Aguardamos a reunião com outros membros de diversos grupos de trabalho semelhante ao nosso, com natural expectativa. A misericórdia do Senhor determinara que essa ajuda se fizesse em caráter de urgência, a fim de que os processos de sofrimentos fossem atenuados através dos recursos energéticos. Significava que na união dos 2 estados de vibração entre os reencarnados e os desencarnados, a ação do bem faz-se constante e imediata. Basta que o necessitado sintonize com as fontes do amor e logo recebe a resposta em paz e coragem. A prece, sem dúvida, não retira a dor nem impede que o devedor se recupere, porém atenua, dá forças, contribui com a harmonia íntima para melhor resolver as problemáticas que surgem. Bem, aí nós temos uma orientação, uma lembrança sobre a importância da prece. E quando nós falamos de prece, nós temos que lembrar sempre do tripé: fé, vontade, que vai nos levar à comunhão com Deus, né? Através do nosso pensamento. Fé, vontade e comunhão com Deus e os bons espíritos através do pensamento. Fé, vontade e pensamento. Vamos tratar um pouquinho da prece, uma vez que, mais uma vez, fomos assim orientados para não esquecermos da importância da prece. Bem, meus irmãos, a leitura que estamos fazendo do capítulo 14, Planejamentos e Visita Superior, ensejou a possibilidade de conversarmos um pouco sobre a importância da prece. Né? Esse instrumento, que eu costumo chamar um instrumento de conexão com Deus e com os espíritos de escola. Então, separei para vocês, primeiro, a orientação que recebemos dos espíritos ao responderem à questão 656, que consta do Livro dos Espíritos. Vejam, reunidos pela comunhão dos pensamentos e dos sentimentos, mais força têm os homens para atrair a si os bons espíritos. O mesmo se dá quando se reúnem para adorar a Deus. Não creias, todavia, que menos valiosa seja a adoração particular, pois que cada um pode adorar a Deus pensando nele. Então, pensamento. Tudo se origina do pensamento. Aí temos a vontade inquebrantável
de nos conectarmos com Deus. E daí, na junção disso, temos a prece, que eleva ou que endereça o nosso pedido, o nosso pleito, o nosso agradecimento a Deus e aos espíritos de luz. Não é? E separei também, mais abaixo, uma interessante, importante orientação de Luiz Palhano Júnior, na obra O Livro da Prece, livro que eu recomendo, que vocês devem adquirir, quem não tem, adquira. É um livro muito interessante, é um trabalho muito sério sobre a importância da prece. O Livro da Prece. Então nós extraímos da página 30 o seguinte ensinamento. Com a mente preparada para a oração, é evidente que a força que emana tem muito maior alcance do que a força originada da prece feita apenas por obrigação. Quando movimentamos as forças do sentimento, irradiações poderosas partem de nós em busca de Deus. E Ele, como Pai amoroso, nos responde, favorecendo-nos o convívio com sua realidade divinal. Então, mais uma vez, é aquela configuração de que não há prece sem resposta, não é, meus irmãos? Ainda com base na obra já citada de Luiz Palhano Júnior, temos os seguintes ensinamentos. O pensamento dirigido e mantido por férrea vontade, com base nas estruturas de uma fé inquebrantável, movimenta todas as forças vibratórias que banham a mente emissora no âmbito da frequência das ondas emitidas. Denis explica. Logo que uma pedra fende as águas, vê-se-lhes a superfície vibrar em ondulações concêntricas. Assim também o fluido universal vibra pelas vossas preces e pelos vossos pensamentos, com a diferença de que as vibrações das águas são limitadas, enquanto as do fluido universal se sucedem ao infinito. E aí essa foi uma transcrição feita por Palhano Júnior, da obra Depois da Morte de Leon Denis, página 298. Bem, meus irmãos, após a breve digressão que fizemos para tratar um pouco da importância da prece, vamos continuar a leitura. O dia surgia abençoado pelo sol forte em nossa área de trabalho, e a instituição desde cedo estava em atividade. Dos dois planos da vida chegavam apelos, perturbações pelas forças do mal com os seus tenazes de violência, que intentavam romper as defesas espirituais da instituição e penetrar na sua intimidade para gerar dificuldades e aborrecimentos. Nós vamos ver no próximo slide um pouquinho mais sobre essas defesas espirituais da instituição. Naquela manhã, por exemplo, um jovem drogado estava telementalizado. O que é telementalizado? A telementalização é uma forma de atuação mental à distância, de modo a influir no comportamento de alguém sem que a vítima perceba. Então, naquela manhã, como eu estava lendo, por exemplo, um jovem drogado estava telementalizado por um verdugo de caráter cruel, que o induzia a entrar na sala dedicada aos passes, cerrada naquele período por cuidados em relação à pandemia. Ou seja, ele estava, na verdade, obsidiado, porque a telementalização é uma dessas formas pelas quais se dá a obsessão. Como eu disse, é uma atuação mental à distância, é uma telepatia unidirecional, onde um ser, uma criatura, um espírito, ele interfere no comportamento de alguém, sem que a vítima o perceba.
Como disse, vamos fazer também uma breve digressão sobre essas defesas espirituais que a casa espírita possui. Espíritos especializados, eles magnetizam o ambiente e o preservam e renovam constantemente, propiciando uma psicosfera salutar. São instaladas defesas magnéticas que impedem a entrada de entidades desencarnadas, hostis e malfeitoras. Assim, só entram aqueles que obtêm permissão. Tais cuidados são imprescindíveis em razão da natureza do trabalho que os centros realizam, sendo um local para onde convergem pessoas portadoras de mediunidade em fase inicial, ou em desequilíbrio, ou ainda obsidiados de todos os matizes, é fácil concluir que, se não houvesse tais cautelas do plano espiritual, principalmente, graves problemas poderiam surgir decorrentes do ambiente espiritual e da presença de sensitivos não equilibrados. Dando continuidade à nossa leitura, orientado sobre a impossibilidade de ser atendido e inspirado pelo perverso, alterou a voz, fez-se agressivo e, para socorrer o funcionário que o auxiliava, o nosso Cláudio foi em seu benefício. Aplicou passes dispersivos nos centros coronário e cerebral do paciente, cerebral ou frontal, conseguindo desimantar o odiento, que esbravejava furioso, expressando-se de maneira sórdida e ameaçando implacavelmente. É compreensível que os vingadores e justiceiros sintam-se revoltados contra aqueles que se alinham no auxílio a todo indivíduo que sofre, em espírito de solidariedade e convite da caridade fraternal. Os códigos de justiça nunca são defraudados e tudo se regulariza ao beneplácito do amor. Os códigos de justiça, eles não são fraudados, não são enganados. E, acima de tudo, as coisas se resolvem com base no amor. Como falamos na tela anterior, sobre o chakra, a aplicação de passes dispersivos nos chakras coronário, que fica no alto da cabeça, e o frontal, ou cerebral, que é também chamado de terceiro olho, eu trouxe para vocês um quadro sinótico dos chakras e suas respectivas localizações. Então veja, o chakra ou centro de força, estamos falando de coisas sinônimas. O coronário fica no alto da cabeça, como eu disse, é o plexo coronário. O frontal, que é o plexo frontal ou carótido, fica no lobo frontal. O laríngeo, na garganta, o cardíaco, no coração, o esplênico, no baço, o gástrico, no estômago, e o genésico, ou também básico, no baixo ventre. Então, nós já até tratamos dessa questão dos chakras ou dos plexos, dos centros de força, em outra oportunidade no estudo dessa obra. Mas agora, neste capítulo, surgiu mais esta possibilidade de nós relembrarmos a questão dos chakras, porque o conhecimento dos chakras, o conhecimento dos centros de força, suas respectivas localizações, é muito importante para o passe, para aquele que vai aplicar o passe, seja o passe dispersivo, como foi o caso, seja o passe de saturação, seja o passe de concentração. Então, o estudo dos chakras é muito importante para a atividade mediúnica. A médium Malvina amanhecera enfraquecida pelo desgaste da comunicação com o anãozinho e, durante a prece do alvorecer, mantendo-se vinculada ao seu guia espiritual, foi melhorando no trabalho que lhe dizia respeito e seguiu a faina das suas atividades. Alguns de nós separamo-nos por momentos, cooperando com Gumersindo, que se encontrava em excelente condição moral e espiritual. A reunião fizera-lhe e à esposa um grande bem.
Porquanto, afastando o hipnotizador que a atormentava, ela começou a fazer reflexão bem orientada, e o esposo percebeu-lhe a significativa melhora. Ela deu-se conta de que o seu apelo em oração fora ouvido, e durante a noite houvera recebido a orientação de que necessitava. Então, meus irmãos, como sempre dizemos, não há prece sem resposta. Então, nós temos aí mais uma oportunidade de refletirmos sobre essa realidade, né? Essa parte do trecho que estamos estudando, né? Esse parágrafo que ela, após ter orado, ela percebeu que durante a noite ela recebeu as orientações necessárias. Orou com fé. Né? Então ela teve a forte vontade de conexão com Deus, com os espíritos de escola, teve a fé de que a sua mensagem, que seria encaminhada pela prece, seria recebida, né? E transmitiu isso com a força do seu pensamento. E ela foi atendida. Nunca pessoa alguma caminhará em solidão e sofrimento, se erguer o pensamento à fonte de amor, sendo logo banhada pela suave sintonia benéfica. As atividades eram muitas e passamos as horas exultando com a entranhável alegria de havermos sido convidados em momento tão significativo da historiografia da humanidade. Multiplicavam-se os serviços e, atentos ao tempo que deveríamos aplicar, aceitávamos todos os desafios que nos chegavam. Atendendo labores da nobre instituição no seu mistério doutrinário, através da ação, praticamente não notávamos o passar das horas. Ao anoitecer, experimentávamos inefável bem-estar decorrente da boa expectativa do encontro reservado para aquela ocasião. A reunião se daria no coração da Amazônia, para onde rumávamos, seguindo o mensageiro que nos conduzia. Deslumbrávamos-nos na volitação sobre as abençoadas terras do Brasil. Apenas uma referência, né, sobre volitação, que é a capacidade que o espírito tem em certo nível de adiantamento de voar, não apenas no sentido literal, mas também de maneira mais transcendental. O espírito se transporta para onde quiser ou lhe for determinado, sob a ação e o impulso de sua própria inteligência. Ele viaja na condição, ou melhor, ele viaja na velocidade de seu próprio pensamento, seguindo leis cósmicas da fisiologia do espírito e de suas interações com o meio espiritual ou o fluido cósmico universal. Então, a volitação ela está muito ligada, diria, diretamente ligada à capacidade evolutiva do espírito, né? Ao seu nível de adiantamento. A noite estava espetacular. Uma lua de prata parecia maior do que habitualmente a víamos, em razão da posição geográfica em que nos encontrávamos. O vergel rico de vitalidade parecia exteriorizar alegria pelo brilho das árvores em espessas matas, cortadas pelos rios exuberantes, cujas águas refletiam a luz de Selene, a luz, né, da lua. Quando chegamos ao lugar elegido, ficamos boquiabertos com a beleza em cores rutilantes, assim como pela movimentação de espíritos e de veículos coletivos em pleno esplendor da floresta, vista do alto. Bem, ele agora menciona os veículos coletivos, né? Então eu fiz uma referência aqui para vocês do Aeróbus. Vocês podem encontrar menção a esse veículo de transporte coletivo de espíritos na obra Nosso Lar, ditada por André Luiz ao médium Francisco Cândido Xavier. Vocês podem também encontrar referências interessantes a transporte coletivo de espíritos na obra que nós já estudamos aqui às quartas-feiras, Memórias de um Suicida, ditado por Camilo Cândido Botelho, a médium Ivone do Amaral Pereira.
Então, continuando, né, ele fala dos veículos coletivos em pleno esplendor da floresta vista do alto. Um edifício circular que recordava o Coliseu de Roma, em menor dimensão, possuía uma iluminação especial do próprio material com que fora edificado. Edifícios outros, de menor porte, distribuíam-se em forma retangular, apresentando ruas bem desenhadas e suavemente claras pela exuberância do luar. O Coliseu estava quase lotado por incontáveis espíritos de ambos os planos, físico e espiritual. Então, vários irmãos nossos encarnados, que semidespendidos do corpo material, né, no momento do sono, né, estavam presentes a essa grande reunião, né, que iria ocorrer na floresta, no coração da floresta amazônica. Devia ser algo realmente espetacular, né, colossal. O nosso condutor explicou-nos que aquela comunidade era responsável pela vida nas florestas da região, abrangendo outros países fronteiriços do Brasil, que participavam da mesma mata espessa e volumosa, daquele celeiro reserva de vida e de recursos diversos para o futuro. Então vejam, né, uma comunidade espiritual responsável pela vida nas florestas da região, na floresta amazônica. Aquela atividade tivera início pós-período do Tratado de Tordesilhas, assinado na cidade que lhe deu o nome, em junho de 1494, entre o Reino de Portugal e a Coroa de Castela, para separar as terras descobertas e a descobrir por ambos os países em qualquer lugar do mundo. Na América do Sul, houve a definição das terras que formariam o Brasil, separando-as da Espanha por uma linha imaginária que permitiu este país continental e os seus irmãos, quase todos fronteiriços, com as abençoadas terras. Vejam a seguir a imagem desse Tratado de Tordesilhas, né? Aqui está a linha imaginária, né, que foi traçada e que definia, para um lado, os territórios que, se descobertos, pertenceriam à Espanha, à Coroa de Castela, e, de outro lado, aquelas terras que, se descobertas, pertenceriam à Coroa Portuguesa. Esses países beneficiavam-se daquele pulmão do mundo, de modo que a fraternidade vigisse entre as nações que compunham a imensidão territorial, ao mesmo tempo que todos zelariam pela sua preservação e desenvolvimento. Realmente é uma imensidão territorial. O bioma amazônico, ele ocupa aproximadamente 6.700.000 quilômetros quadrados. Nós vamos ver no próximo slide isso em gráfico, isso numa imagem. Ademais das florestas e dos rios piscosos, seu solo é uma reserva inimaginável de minérios necessitados para o progresso da humanidade, desde os portadores de riqueza aurífera a outros radioativos e indispensáveis às indústrias do porvir. Através dos tempos, a comunidade passou a socorrer os povos irmãos nossos das florestas, que as habitavam nas fases iniciais do seu processo antropológico da evolução. Aqui temos, meus irmãos, uma visão da extensão desse bioma, né? Quando a gente olha no gráfico, a gente fica realmente espantado. O bioma amazônico ele corresponde a 49% do Brasil. A extensão da Amazônia é de 6.700.000 quilômetros quadrados. O bioma, só porque a gente tem usado muito esse termo, né? Ele é um conjunto de vida animal e vegetal interligado, que apresenta diversidade própria e caracteriza-se pela vegetação dominante. Dos 6 grandes biomas existentes no Brasil, a Amazônia é o maior bioma brasileiro,
apresentando 49% do país, ou seja, 1/3 do território brasileiro. É muito grande, é uma extensão difícil até de mensurar, né, de imaginar. Igualmente não foram esquecidos aqueles espíritos que formaram os quilombos e mocambos, são refúgios de escravos, né? Os cimarrones e palenques. Cimarrones são selvagens e palenques é sinônimo de quilombos, especialmente o quilombo do Curiaú, do Amapá, o quilombo dos Palmares, de Pernambuco, e todos aqueles escravos que fugiam buscando um pouco uma vida digna. Sobre essa questão dos quilombos, eu gostaria de ler para vocês um trecho de uma obra que eu gosto muito, não é espírita, mas é Brasil, uma História, do historiador Eduardo Bueno. E eu gostaria de ler uma parte que ele fala sobre os quilombos. Gostaria de ler para vocês. Estimando mais a liberdade entre as feras do que a sujeição entre os homens, lograram se meter na mata e lá fundar seus mocambos e quilombos, respectivamente esconderijo e povoação em banto. Quantos foram os quilombos e quantos negros neles viveram é algo impossível de calcular. Em 1930, o Guia Postal do Brasil registrava, segundo um pesquisador, 168 agências cujo nome derivava das palavras quilombo ou mocambo. Eles se espalhavam da Amazônia ao Rio Grande do Sul e alguns chegaram a ter cerca de 10.000 habitantes, como o quilombo do Ambrósio, em Minas Gerais. Nessas povoações, não viviam apenas negros de todos os grupos étnicos, falando várias línguas diferentes. Nos quilombos também se podia encontrar indígenas e brancos desajustados ou fora da lei. Embora as autoridades e os senhores de escravos constantemente se unissem para articular expedições repressivas, enviadas a todo e qualquer quilombo, onde quer que eles se encontrassem, muitos desses núcleos resistiram por anos a fio. O maior e mais importante deles, Palmares, o berço de Zumbi, foi capaz de sobreviver por quase um século. Então, eu aproveitei essa oportunidade de ler para vocês um pequeno trecho, né, da obra Brasil, uma História, de Eduardo Bueno, como eu citei, em que ele nos traz algumas informações sobre os quilombos, em que nos quilombos não viviam só negros, né? Viviam também índios e viviam brancos desajustados. E alguns deles, e um deles pelo menos, de Minas, chegou a ter 10.000 habitantes. Né? É muito significativo. Então, voltando à nossa leitura da obra que nós estamos estudando. Tribos diferentes de raízes muito antigas que desceram da gloriosa Cordilheira dos Andes e prosseguiram na saga do seu crescimento para Deus e a vida. Outras comunidades específicas de distintas regiões encontraram naquela cultura os recursos para aplicarem nas suas edificações regionais. Seria como uma sede central para esparzir bênçãos por toda a América do Sul e algumas ilhas do Caribe. Por essa razão, fora eleita para recepcionar os chefes de grupos em atividades nas terras do Cruzeiro do Sul e dos países que lhe fazem fronteira ou não. Estavam chegando os representantes das atividades extraordinárias para receberem coletivamente as elucidações naqueles momentos relevantes da humanidade. Afrodescendentes, indígenas xamãs de diversas tribos, e inclusive algumas não aculturadas, encontravam-se presentes, guiados por abnegados mentores de diversas crenças religiosas,
de modo a receberem orientações e aplicá-las conforme a capacidade de entendimento. É um grande planejamento, né? As atividades no plano espiritual, nós já vimos diversas vezes, em diversas oportunidades, as atividades são todas planejadas. O planejamento no mundo espiritual é uma constante. Não existe improvisação. Surpreso, vi chegar um grupo de nobres seres espirituais capitaneados pelo Marechal Rondon, o desbravador do oeste brasileiro, e outros vultos hispanos que haviam dedicado a existência no planeta às gloriosas histórias de heroísmo da sua fé religiosa e das suas conquistas espirituais em relação aos povos nos quais renasceram. Adentramo-nos por nossa vez e nos deparamos com milhares de convidados, centenas dos quais estavam reencarnados, separados pelas origens numa harmonia de cores e de sons que soavam no ar gentil. Nesse comenos, os serviços de reprodução do som anunciaram a chegada do embaixador Ismael, que vinha participar da efeméride. E aqui abaixo eu trouxe para vocês um pouquinho mais sobre o Marechal Rondon. O nome todo dele era Cândido Mariano da Silva Rondon e ficou conhecido como Marechal Rondon. Ele foi um engenheiro militar e sertanista brasileiro, famoso por sua exploração de Mato Grosso e da Bacia Amazônica Ocidental, e por seu apoio vitalício às populações indígenas brasileiras. Um exemplo de brasileiro. Confesso que não pude soptar a curiosidade e concentrei-me na entrada do recinto, pela qual uma elite de guias espirituais, entre os quais José de Anchieta, Manuel da Nóbrega, acolitava o Dr. Bezerra de Menezes Cavalcante, que era conduzido ao imenso palco. Todos nos levantamos naturalmente, sem qualquer brilho desnecessário ou desordem, recebemos os emissários do mundo maior, emocionados e agradecidos. Encontrávamos-nos embevecidos ante o esplendor vibratório do ambiente. À mesa diretora sentaram-se alguns vultos históricos do Brasil e de outros países sul-americanos, ao lado do Dr. Bezerra de Menezes. Nesse momento, podemos ver no belo palco um grande coral infanto-juvenil, que encheu da magia musical em suas vozes angelicais e incomparável beleza. Ainda nos não acostumáramos com o esplendor da multidão, quando vimos uma luz multicor em tons suaves descer sobre o centro do cenário, numa névoa resplandecente, e nela materializar-se, a pouco e pouco, o sublime espírito Ismael, mentor da brasilidade, aureolado de inconfundíveis luzes transcendentes. Um perfume de flores frescas, recordando o jasmim do cabo, a gardênia, reacendeu no imenso auditório, que não pôde suportar as emoções agora transformadas em lágrimas silenciosas de felicidade. Não acostumados às excelsas concessões dos céus, o nosso limite emocional rompia-se em brilhantes líquidos que jorravam das comportas dos olhos. E sobre Ismael, meus irmãos, eu extraí da obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, uma obra magnífica de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito de Humberto de Campos, que está aqui abaixo para vocês. Dirigindo-se a um dos seus elevados mensageiros na face do orbe terrestre, em meio do divino silêncio da multidão espiritual, sua voz ressoou com doçura. Ismael, manda ao meu coração que doravante sejas o zelador dos patrimônios imortais que constituem a terra do cruzeiro. Recebe-a nos teus braços de trabalhador devotado da minha seara, como a recebi no coração,
obedecendo às sagradas inspirações do nosso Pai. Reúne as incansáveis falanges do infinito que cooperam nos ideais sacrossantos de minha doutrina e inicia desde já a construção da pátria do meu ensinamento. Essa foi a exortação feita por Jesus, nosso querido e amoroso mestre, a Ismael. Vale a pena vocês procurarem, esse capítulo que trata desse assunto. O capítulo, se não me falha a memória, denominado Os Degradados, porque é muito bonito. O nobre guia fazia-se acompanhar por 2 mensageiros que pareciam venerando os profetas da antiguidade israelita. O coral silenciou e o sublime enviado de Jesus e seus áulicos foram acomodados à mesa coberta por inigualável arranjo floral, com as tonalidades azul e amarelo sobre um fundo verde, característico das cores da flama brasileira, símbolo da pátria. Bem apresentado, o mestre de cerimônias acercou-se da tribuna e entreteceu algumas considerações, após saudar os mentores que dirigiam a solenidade. Neste mesmo instante, com as naturais acomodações dos fusos horários, em praticamente todas as nações do planeta, realizava-se um espetáculo a este semelhante, com os dirigentes espirituais de cada país. Vejam a organização, mais uma vez eu reforço esse aspecto, a organização do plano espiritual. Jesus, das excelsas faixas vibratórias onde se encontra, enviou os seus mensageiros para advertir a humanidade e declarar definida a mudança evolutiva do nosso globo. O guia espiritual de cada pátria exporá o que está previsto e os futuros tempos no que diz respeito à inevitável transformação que já vem ocorrendo a passo lento e agora necessita ser acelerada. Ouvi a palavra do Consolador, que deverá chegar aos ouvidos e às existências humanas ao mesmo instante, que agora se anuncia chegado. Após o coral, usará a oportunidade o anjo Ismael, que falará em nome dos mentores da Amazônia, simbolizando a fraternidade terrestre nesta ocasião especial e inadiável. As vozes alteraram-se harmônicas, entoando uma sinfonia especialmente composta para aquela rara ocasião. Ao terminar, o embaixador do Mestre de Nazaré acercou-se da tribuna transparente e deu início à eloquente mensagem. Filhas e filhos da terra, que a paz do Senhor esteja em vossos corações. Conheceis a história da nebulosa de gases incandescentes, da qual surgiu o nosso sistema solar. Sabemos como a divina providência manipulou essas forças gasosas e construiu o nosso amado planeta, acalmando as convulsões contínuas da sua massa em ebulição e adornou-lhe a superfície com a incomum e majestosa beleza, bem como acalmou os seus oceanos, mares e todas as águas, a fim de que a vida sobrepujasse os difíceis e complexos fatores ambientais. Surgiram os astros que passaram a iluminar as suas trevas, e o céu transparente e azul apareceu com a presença dos 60 quilômetros de altura do seu oxigênio, envolvendo-lhe a crosta que segura a matéria ígnea do seu centro. Vagarosamente surgiram as primeiras expressões de vida, até o momento em que o ser humano passou a habitá-la, sendo o instante culminante da obra de amor ante a possibilidade de crescer para Deus. Passo a passo, a lei de progresso estabeleceu os paradigmas de comportamento para a grandeza da criação e, através dos mensageiros celestes, buscou manter o equilíbrio
e a busca da iluminação interior para alcançar a onda inicial, gerada pelo Pai. Por fim, veio Jesus, o próprio construtor do planeta, para guiar a humanidade conforme o seu modelo de amor. As paixões primevas, porém, retiveram-na em a retaguarda das sensações asselvajadas, enquanto o orbe terrestre soluçava em lavas vulcânicas ou revoluções das suas placas tectônicas, organizando suas entranhas e eliminando a energia exagerada para manter o equilíbrio majestoso no seu eixo. Simultaneamente, os pensamentos e ações físicas dos seres humanos atraíram muitas das forças inerentes ao seu processo, que geraram calamidades inomináveis. Houve um silêncio para reflexão e logo prosseguiu. Graças a essa inderrogável lei, o progresso alcançou a submissa Gaia. Na mitologia grega, é a Mãe Terra. Como a chamavam os gregos antigos, alcançou o seu clímax neste nível de evolução mais elevado, eliminando do seu processo as tragédias de grande porte e as pesadas aflições que ainda são parte dos mecanismos de expiação moral. Um mundo regenerado, onde se poderá preliminar a aventura, é oferecido pelo Pai aos filhos terrestres. Isto porque o Senhor não deseja a destruição do equivocado, mas o desaparecimento do crime, e por misericórdia diminuirá o tempo de depuração. Estes, portanto, são dias de purificação interior, e, em consequência, a injustiça, a promiscuidade e a vileza moral da maioria dos humanos terrestres atraíram os tormentos que ora afligem e atemorizam as multidões desacisadas. Incontáveis, no entanto, na sua suprema ignorância, sedentos dos prazeres ultrajantes, não se dão conta da terrível dizimação. Estavam previstos horrores e alucinações devastadores em guerras impiedosas, a começar pelos lares em desalinho, comunidades e países que seriam aniquilados quando tudo mudou. Este período é muito mais sério do que se pensa ou se trabalha para que logo passe. As sonhadas soluções apressadas mediante vacinas preventivas e terapêuticas providenciais atenuarão, mas não solucionarão os sofrimentos programados para a sociedade atual. Sucede que o estabelecido se cumprirá e aqueles que preferirem o caos serão exilados para mundos congêneres, porém inferiores, onde sentirão incríveis dilacerações morais pela saudade da terra amada e dos afetos que desrespeitaram. Verão à distância a generosa mãe flutuando nos espaços luminosos, enquanto os seus desertores chorarão amarguras nos primitivos lugares, a que fazem jus. Novamente o amoroso mensageiro silenciou, para que nos uníssemos sempre e ouvíssemos a própria respiração. Com voz em modulação de ternura e amor, deu continuidade. A pandemia resultante da Covid-19, que assola muitos países, faz-se acompanhar de outra mais cruel, que é a do crime praticado por autoridades infelizes, que exploram o momento, acumulando poder enganoso e fortuna sobre a desgraça de milhares de vítimas das circunstâncias infames que eles criaram e mantêm. Para esses criminosos conscientes do mal que estão fazendo, a divina providência reserva lições de reabilitação muito dolorosas, em razão do seu cinismo e crueldade em relação às massas mutiladas pelo sofrimento e abandono a que se encontram relegadas. Esses vampiros dos bens públicos e particulares não fugirão de si mesmos, nem encontrarão conforto à hora do resgate,
qual ocorre com aqueles que exploram e abandonam covardemente. Em razão desses criminosos, aplaudidos por uns e odiados por outros, prolongar-se-ão as doenças em força de epidemias regionais, conforme a densidade da sua hediondez, e os dislates, os disparates morais, atentatórios às leis de ordem e ética moral, que pretendem transformar as pessoas em espectros devorados pela sensualidade e as aberrações sexuais telementalizadas por espíritos de equivalente quilate, resvalarão nesses sórdidos pântanos em que já vivem sem dar-se conta. As comunidades de vingança na Terra, nas faixas espirituais, estão sendo desmontadas e os seus membros reencarnam-se pela última oportunidade de escolherem o futuro como melhor o desejarem. Confiamos que todos que aqui estamos ofertemos o carinho e o amor de Jesus Cristo no seu tempo, ante as injunções algo semelhantes destes dias. Estamos convidados a interferir de toda forma possível nos sonhos bélicos e nos pensamentos nocivos, nas decisões criminosas e nos anelos de rebeldia dos povos, inspirando as criaturas, socorrendo-as com as possibilidades ao nosso alcance e desviando as atrações do mal pelas mentes viciadas. Serão esforços contínuos de nossa parte, porque também estaremos vigilantes e operosos com as multidões de desencarnados na psicosfera tenebrosa dos lugares enfermos, aliviando o desespero e encaminhando para o trabalho e o dever de solidariedade todos aqueles que se acham injustiçados, mantendo a ignorância dos fatores que os levaram às ocorrências danosas, quando as houve. Todos dispomos dos tesouros incalculáveis do amor e da caridade para dispensar em todo lugar, colocando a luz nos veladores apagados, de modo que sempre haja claridade. No século passado, momento houve em que o próprio Jesus visitou novamente a Terra, a fim de evitar a guerra que estava por explodir, na volúpia de algumas nações soberbas e materialistas que ainda se encontram aguardando o momento de supremacia sobre os demais. O seu incomparável amor venceu as ambições arbitrárias dos seus líderes alucinados. Por isso que agora o método de depuração da humanidade é mais difícil de ser superado, porque as armas tremendas armazenadas não conseguem destruí-lo. Somente o amor terá o poder de vencer as batalhas de loucura que se estabelecem na Terra, até a última, que será vitoriosa do Evangelho do Cristo, mesmo que sob outras denominações. Onde vicejar o amor, a caridade e a compaixão, o Pai Celeste se fará presente e definirá o rumo da glória e da paz para todos. Exultemos e cantemos glórias ao Senhor e aos seus mensageiros afáveis e sábios. No silêncio imenso, ergueram-se as vozes corais e as melodias celestiais nos embalaram, dominados pelas lágrimas, enquanto pétalas perfumadas caíam do alto sobre a assembleia deslumbrada. Não acostumados às vibrações superiores da vida espiritual, encontrávamos-nos em clima universal de amor, fruindo as dúlcidas ondas de paz e de esperança no futuro radioso. Novamente o venerando mensageiro acercou-se do tubo transparente e começou a diluir-se, começou a desmaterializar-se, enquanto as suaves melodias corais atingiam o clímax de beleza. Quando retornamos ao normal, permanecemos todos em silêncio profundo
respeitando o inimaginável espetáculo de que participáramos e que deveríamos trabalhar para tornar-se realidade no plano físico, embora as circunstâncias que enfrentamos. A noite esplendia sobre a mata e ficávamos ainda mais comovidos e bem embevecidos com os raios luminosos de variegada cor e intensidade que riscavam os céus na direção da terra. Era o fulgurante lampejo de seres angelicais socorrendo o mundo em sofrimento. Pouco mais de meia hora após, retornamos à nossa sede, encontrando-a em movimento espiritual muito significativo. Uma oração sem palavras cantava-me no coração em retribuição à ímpar ocasião de viver aqueles inovidáveis momentos. Lentamente fomos-nos impregnando dos sofrimentos e aflições das multidões em processos de ajustamento, às quais deveríamos também auxiliar. As leis são de reciprocidade. Oferecem e solicitam, doam e recolhem. Tudo em a natureza obedece a esse vai e vem, que termina em suntuosa harmonia. Um sentimento de autopiedade e de compaixão assomou-se ao espírito por considerar a distância que me encontro das mercês divinas. Qual um batráquio em noite de luar, deslumbrado sem entender a luminosidade que tudo borda com excelsa beleza. E, não obstante, pensamentos elevados dominaram-me de maneira jubilosa, raciocinando que tudo aquilo e muito mais se encontra ao alcance de todos nós, dependendo exclusivamente da escolha que cada qual eleger. A melodia da voz do guia espiritual do Brasil impregnou-me de tal forma o sentimento íntimo que permaneceu como vibração sonora, harmonizando-me todas as células. Sem dúvida, como afirmou Jesus, bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. No dia seguinte, observamos que as camadas mais densas que envolviam o planeta se haviam suavizado, como consequência das vibrações inabordáveis que à véspera varreram o planeta em todos os quadrantes. As pessoas pareciam haver sido banhadas exteriormente de luz suave e interiormente de peculiar esperança. A onda de crimes noturnos diminuiu, permitindo que se voltasse a experimentar o período de ingenuidade, mesmo que por pouco tempo. O importante é que os céus desceram à terra, minimizando as angústias habituais. Não se percebia alteração significativa nos balcões morais das negociatas e dos destrambelhos da politicagem infeliz. Essa hidra de Lerna que sempre se recompõe pior do que na fase anterior. Bem, meus irmãos, esse capítulo nos dá algumas orientações muito importantes. A orientação para a necessária renovação mental, indispensável renovação mental. É o que nos permitirá recebermos o bilhete de passagem para este mundo novo, este mundo de regeneração, o qual a Terra se transformará. Né? Somente com a nossa renovação mental, com o nosso aprimoramento, a nossa mudança de paradigmas morais, é que nós vamos ter a possibilidade de continuarmos aqui neste mundo, que está em fase de transição, de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Uma outra coisa, um outro alerta muito importante, é para
aumentarmos, desenvolvermos cada vez mais a nossa percepção para a importância da ecologia, para a Mata Atlântica, para a nossa Amazônia, para os nossos biomas naturais, a preservação desse manancial, dessa riqueza imprescindível à vida na Terra. Portanto, é uma responsabilidade de todos nós, de ao votarmos, perquirirmos se nos projetos daquele partido político ao qual o político está vinculado, nos seus discursos, se existe uma nota, sobre ecologia, se existe um perfil vinculado à manutenção dos biomas naturais do nosso país. Temos essa responsabilidade com a ecologia. Essa é uma responsabilidade de todos nós. Então, renovação mental, um senso mais aprimorado com a ecologia. E para o próximo capítulo, fica uma frase que será trabalhada. Ninguém consegue ludibriar as leis universais, nem se consegue exceção. Não há exceções na aplicação da justiça divina. Muito obrigado, meus irmãos, pela atenção de todos. Que Deus, na sua infinita bondade, que Jesus, nosso querido e amoroso Mestre, amigo incondicional de nossas almas, que Maria de Nazaré, nossa Mãe Santíssima, estejam sempre ao nosso lado, nos protegendo, nos amparando, nos conduzindo nessa jornada de progresso. Muito obrigado.